Salmo 128, eu estarei lendo todo o Salmo. Eu queria que você, por favor, após a leitura desse texto, continuasse com a sua Bíblia aberta para acompanharmos a exposição da Palavra do Senhor. Assim fala, irmãos, a Palavra de Deus. Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Irmãos e irmãs, nós estamos diante de um salmo, assim como alguns outros, um salmo bastante conhecido, um salmo que eu creio que os irmãos que nasceram no Evangelho, ou que bem cedo foram conduzidos à igreja, passaram a ouvir em algum momento na igreja pregações ou estudo bíblico voltado para esse salmo. De modo semelhante à experiência de alguns de vocês, também eu tive o privilégio, desde criança, de ser criado na igreja. E desde pequeno eu aprendi que não apenas o Salmo 128, mas o salmo anterior, o Salmo 127, são salmos que tratam diretamente falando sobre a família. E eu aprendi desde cedo que o Salmo 128 é o salmo da família. Por que é o salmo da família, o Salmo 128 e o anterior, o Salmo 127? Porque ambos os salmos, eles estão tratando a respeito dos membros da família. Fala do papel do marido, do papel da esposa e do papel dos filhos. Isto é do ponto de vista divino, não do ponto de vista secular, social, educacional, como nós estamos em nossos dias aprendendo. Mas esses dois salmos, ele fala de uma família modelo de acordo com a palavra de Deus. Em relação ao Salmo 127, ele vai nos ensinar com muita clareza que a prosperidade da família, vejam, a prosperidade de uma família, ela não depende do homem, mas ela depende unicamente e exclusivamente de Deus. Já esse salmo que nós acabamos de ler, ele nos ensina que a única maneira, não há uma outra, mas a única maneira de uma família ela ser feliz é de viver no temor do Senhor e andar de acordo com a obediência da sua palavra. Não tem uma outra opção de uma família ser feliz, a não ser andar de acordo com o temor do Senhor e obedecer a sua palavra. Mas, por favor, olhe comigo no início desse salmo. Está escrito aí, cântico de romagem. O que é que isso significa, pastor, essa expressão aí, cântico de romagem? Na verdade, essa expressão, ela já faz parte do primeiro verso, de acordo com o texto original. Cântico de romagem, isso tem a ver, irmãos, com uma série de salmos que vai iniciar a partir do Salmo 120 e vai até o Salmo 134, portanto, 15 salmos que vêm nessa categoria aí de cântico de romagens. Alguns estudiosos, eles vão entender que esses salmos, eles vêm com esse título aí, cântico de romagens, porque isso tem a ver com o momento onde o povo de Deus, que estava distribuído em várias tribos, espalhados lá na região da Palestina, eles saíam da sua tribo para ir até Jerusalém para participar do culto. E realmente, quando nós estamos lendo o texto de Deuteronômio, eu peço que você abra comigo, no capítulo 16, verso 17 e verso 18, nós vamos perceber que essa explicação, ela realmente faz sentido. Veja comigo, por favor. Deuteronômio, capítulo 16, verso 16 e verso 17. Diz assim o texto sagrado: 3 vezes no ano, todo varão entre ti
aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Percebam que quando esse texto aqui de Deuteronômio, todo o livro foi escrito, o povo de Israel ainda estava peregrinando em busca da terra prometida. Eles não haviam ainda alcançado a terra prometida. Mas mesmo o povo ainda não tido alcançado a terra, o templo ainda não estava construído, eles ainda estavam naquele modelo de tabernáculo, montando e desmontando para cultuar Deus no deserto. Mas Deus ele já havia traçado um plano de que quando o templo ele fosse estabelecido lá em Jerusalém, no lugar que ele havia estabelecido, o homem, o varão, deveria participar do culto em Jerusalém pelo menos 3 vezes durante o ano, na ocasião da festa dos pães asmos, da festa das semanas e na festa dos tabernáculos. E quando esse povo ele iria se deslocar das suas tribos, de onde eles viviam, eles iam cantando até chegar lá em Jerusalém para poder oferecer o seu culto a Deus. É por isso que eles iam em romaria, e dessa forma é que acontecia esses cânticos de romagens, de um modo geral, quando o povo de Deus se aglomerava para adorá-lo em Jerusalém. Em relação ao Salmo 128, irmãos e irmãs, nós podemos resumir esse salmo com a única frase. Esse salmo podemos dizer que ele fala da bênção de Deus na vida do homem que teme seu nome. De modo que essa bênção de Deus na vida do homem que teme o seu nome, ela está estendida no trabalho que ele realiza, bem como se estende para com a sua família. Repito, se tivermos de resumir esse salmo em uma frase, podemos dizer que ele fala da bênção do Senhor na vida do homem que teme seu nome, de modo que essa bênção se estende para seu trabalho e também se estende para a sua família. Didaticamente, podemos dividir esse salmo em 2 partes. A primeira parte, ela está no verso 1 ao verso 4, onde fala que o homem que teme ao Senhor terá um lar feliz. O homem que teme ao Senhor terá um lar feliz. E a segunda parte está exatamente no verso 5 e no verso 6, onde o salmista que escreveu esse salmo, ele faz um pedido a Deus, a fim de que Deus abençoe o homem que teme o seu nome. Verso 5 e verso 6, há um pedido aqui, muito sincero, para que Deus abençoe o homem que teme o seu nome. Mas vamos ler todos nós, por favor, mais uma vez, o verso 1. Todos nós, leiamos o verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Essa expressão aqui, bem-aventurado, é uma expressão comum para o leitor da Bíblia Sagrada. A expressão bem-aventurado está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Principalmente quando nós estamos diante do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Mas o Antigo Testamento também, em algumas ocasiões, vai estar se referindo a alguém ou ao povo de Deus como um povo bem-aventurado. Essa expressão dentro do Saltério nós podemos encontrar aproximadamente 26 vezes, bem-aventurado. E o que é ser bem-aventurado então, pastor? O que isso significa? Bem-aventurado, irmãos e irmãs, significa ser feliz. Bem-aventurado significa o homem, a mulher, que de fato é feliz. E falando de felicidade, nós estamos diante de um assunto que chama a atenção de qualquer um de nós. Quem aqui não quer ser feliz? Não é? Quem aqui não deseja ter felicidade? Mas há um grande problema em relação ao entendimento de ser feliz do ponto de vista humano, porque para a maioria das pessoas, ou podemos dizer que a maioria esmagadora das pessoas, elas vão compreender de um modo errado o que é ser feliz, porque as pessoas vão concluir que para a pessoa ser feliz depende de ter. Para alguém ser feliz, alguém vai dizer que é preciso ter saúde,
ter um bom emprego, ter uma família equilibrada, ter dinheiro no bolso, na conta bancária, ter uma casa, ter uma chácara, ter um carro novo, e o verbo vai e vai e vai no ter. É desse modo que o homem, ele entende que é ser feliz. Mas nós sabemos, meus irmãos, que alguém pode ter dinheiro, ter fama e ter poder, e mesmo assim ter uma alma vazia. Alguém, para ser feliz do ponto de vista humano, depende das circunstâncias externas que sejam favoráveis a ele ou a ela. É exatamente isso que o homem entende, que para ele ser feliz, ele depende das circunstâncias externas que seja favorável a ele. Bem, se eu estou doente, eu não sou feliz, mas se eu estiver com saúde, eu sou feliz. Se eu estiver ganhando bem, eu sou feliz. Mas percebam, meus irmãos, que esse tipo de felicidade é uma felicidade volúvel e incerta. Porque hoje nós temos e amanhã não temos. E é assim que acontece a nossa vida. Nós somos reféns das circunstâncias. Hoje você tem saúde, você tem um carro, você tem uma família equilibrada, mas amanhã você pode não ter saúde, não ter um bom carro, não ter uma casa própria, e aí foi embora a sua felicidade. No entanto, meus irmãos, a Bíblia, ela define de um modo correto o que vem a ser um homem feliz. E está exatamente nesse verso que nós acabamos de ler aqui. O texto vai dizer: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É exatamente dessa forma, meus irmãos e irmãs, que a Bíblia define alguém que é feliz. Alguém que é feliz, em primeiro lugar, ela teme a Deus. Em segundo lugar, ela anda nos seus caminhos. É muito simples, não é? Alguém, para ser feliz, ela deve temer a Deus. Em segundo lugar, andar nos seus caminhos. Mas se alguém não anda nos caminhos de Deus, mas se alguém não teme a Deus, essa pessoa, ela é infeliz. Não é eu que estou dizendo, mas a palavra de Deus que diz isso. E se você está aqui, e se você não anda nos caminhos de Deus, se você não teme a Deus, você é infeliz. Por mais que você, em algum momento, venha imaginar que você é feliz, mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que se você não teme a Deus, se você não anda nos caminhos de Deus, você é uma pessoa infeliz. E o que é temer a Deus? Temer a Deus, no contexto, não é alguém que tem medo de Deus. Não é aquele sentimento de medo que a Bíblia está se referindo ao falar do temor do Senhor. O temor, de acordo com esse texto aqui, envolve honra, respeito e obediência a Deus. E falar de obediência é exatamente a maior característica de alguém que teme ao Senhor, é alguém que obedece a sua palavra. Não adianta alguém dizer assim: olha, irmão, sabe, eu não estou indo para a igreja, sabe, eu fui nascido no Evangelho, mas eu temo a Deus, sabe, eu temo a Deus, e quando falo do nome de Jesus, dá sabe, aquele sentimento. Mas alguém que não obedece à palavra de Deus, essa pessoa não tem o temor do Senhor. Abra comigo, por favor, em Provérbios capítulo 8, verso 13. Provérbios capítulo 8, verso 13. Provérbios capítulo 8, verso 13, o texto fala assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu os aborreço. Percebam, meus irmãos, que existe aqui algumas características de alguém que teme ao Senhor. Se alguém não aborrece o mal, mas alguém que simpatiza com o mal, com a injustiça, com o pecado de outros ou com seus próprios pecados, essa pessoa, ela não teme a Deus. Não teme a Deus. Quem teme a Deus se aborrece do pecado, se aborrece do mal, não acha que o pecado é algo comum e natural vivermos envolvidos com ele. Em segundo lugar, o texto vai dizer que o homem bem-aventurado, ele teme a Deus e ele anda nos seus caminhos.
Quando o texto sagrado fala que o homem bem-aventurado, ele anda nos caminhos do Senhor, é o mesmo que dizer que ele obedece à lei de Deus, que ele ama a Deus e que ele serve a Deus. Deuteronômio capítulo 10, verso 12 e o verso 13, nos ajuda a compreender isso de uma forma mais ampla. E o texto fala assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Então percebam que andar nos caminhos do Senhor é o mesmo que obedecer, se submeter à lei de Deus, amar a Deus, servir a Deus. Então o texto continua, vamos ler o verso 2, todos nós, por favor, mais uma vez. O verso 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Deus, ele cria Adão, dá uma ordem para ele, para que ele não comesse do fruto da árvore que estava no meio do jardim, porque no dia que ele comesse aquele fruto, certamente morreria. Adão e Eva não levou a sério a lei de Deus, preferiu dar mais ouvidos à voz da serpente do que à voz do Criador, de modo que eles pecaram contra Deus, quebraram o pacto e veio as consequências. E uma das consequências do pecado que Adão ele cometeu contra Deus, e ele nos representou ali muito bem, foi de que Adão iria sustentar a sua família com muito trabalho, com muito suor. É o que fala em Gênesis capítulo 3, verso 17 ao 19. Deus vai dizer para Adão assim: olha, Adão, já que você pecou, maldita é a terra por tua causa. A terra por tua causa, Adão, foi amaldiçoada. A partir de agora, Adão, a terra vai produzir cardos e abrolhos, ou seja, vai produzir espinhos e erva daninha. E para você sustentar a sua família, Adão, você vai ter que ralar muito. Você vai ter que plantar muito e colher pouco. Vai ter que trabalhar muito para ter pouco sustento. O pecado vai te acompanhar, Adão. Uma das características, melhor dizendo, uma das consequências do pecado foi exatamente a dificuldade de sustentar a família. Mas, meus irmãos, aquele que teme a Deus e que anda nos seus caminhos, por mais que a terra tenha sido amaldiçoada, Deus diz: eu vou abençoar o seu trabalho e você vai sustentar a sua família. Perceba que é isso que o verso 2 fala: do trabalho de tuas mãos comerás. Deus está dizendo: ó, você vai plantar e você vai colher. Você vai trabalhar, você vai suar e eu vou dar o sustento para você sustentar a sua casa. Você vai trabalhar e eu vou dar o pão de cada dia para você. É interessante que Deus ele não promete para os crentes sermos ricos. Quem se aproxima do Evangelho nessa perspectiva de que vai ser rico, mude de pensamento, porque essa não é a perspectiva do Evangelho, de alguém vir até a Cristo e de ser rico financeiramente. Não. No entanto, a Bíblia promete de que Deus ele vai nos sustentar. A Bíblia nos ensina que Deus ele vai dar aquilo que é necessário para vivermos aqui. Talvez não seja uma roupa de marca que você vai ter, talvez não seja a melhor das carnes que você vai comprar, mas uma coisa é certa: Deus vai dar aquilo que é necessário para você viver. Isso é promessa dele. Se você teme a Ele, se você anda nos seus caminhos, essa promessa de sustentar você é algo que Deus ele faz. É algo que vai acompanhar durante todos os dias da tua vida. Em relação à família, o verso 3 ele vai trazer uma outra informação muito interessante. Eu queria que todos lessem, mas por favor, mais uma vez, o verso 3. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Aqui nós vamos ver que, além de Deus ele trazer a bênção dele para o trabalho do homem que teme o seu nome, ele vai também trazer a sua bênção dentro do seu lar. E aqui o texto fala de uma esposa que ela é descrita como uma videira não infrutífera,
como a videira não que está distante desse homem, mas uma videira que está dentro da sua casa e uma videira frutífera. No contexto da tradição judaica, nós vamos perceber, e não apenas no contexto da tradição, mas no contexto da revelação bíblica, a uva, o vinho principalmente, era um sinal da bênção de Deus, da prosperidade de Deus acompanhando o seu povo. O provérbio vai dizer que o vinho ele serve para alegrar o coração. E quando o salmista ele diz que a esposa fiel, ela seria como a videira frutífera dentro da casa desse homem que teme ao Senhor, ele estava dizendo o seguinte, que a sua esposa, ela trará prazer e contentamento na sua vida. Porque a videira, ela vai produzir a uva, que serve para alimento, vai extrair o suco da uva, bem como produzir o vinho. Então, essa esposa do homem que teme a Deus, ela será uma mulher que trará prazer e contentamento para este homem de Deus. Basta você depois ler Cantares capítulo 7, do verso 8 a 12, Provérbios capítulo 31, do verso 27 ao verso 30. Mas, de caso contrário, também é verdadeiro, porque a mulher infiel, a mulher que ela não pertence ao homem que teme a Deus, ela é inquieta, não no sentido geral, mas acontece de muitas delas ser uma mulher inquieta, imoral e às vezes até mesmo uma mulher que ela não cuida do seu marido e não cuida dos seus filhos, de acordo com Provérbios capítulo 7, verso 10 ao verso de número 12. Mas o homem que teme ao Senhor, ele tem essa promessa de ter uma mulher como uma videira frutífera que trará prazer e contentamento para o seu coração. E o verso 3 ainda vai falar dos filhos. Já os filhos do homem que teme a Deus, eles são como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. Faz algum tempo eu estava vendo uma reportagem falando sobre os produtores de oliva lá em Portugal, e eu fiquei admirado como a oliveira é uma árvore que ela passa muitos anos de vida. Que no plantio que eu vi lá na reportagem, tinha uma oliveira que ela tinha mais de 500 anos. E quando ela está velha, ela ainda tem muitos brotos em volta dela, para dar continuidade àquela oliveira que havia durante muitos anos produzido muito para a extração do óleo de oliva. Essa é a ideia do salmista aqui. O chefe de casa, o pai de família, é essa oliveira. Vai chegar um momento que essa oliveira vai viver, mas vai morrer. Mas quando ele morrer, ele vai deixar os brotos em sua volta. Meus irmãos, como é alegre a experiência de você ver um homem que serviu ao Senhor durante toda a sua vida. Ele morre, mas os seus filhos permanecem na casa do Senhor. Porque durante toda a sua vida, ele ensinou a seus filhos a amar ao Senhor e a ser obediente à palavra do Senhor e ser fiel nos seus tratos. Esse homem um dia vai morrer, mas seus filhos vão continuar o legado em pregar a palavra de Deus para os seus outros filhos, e assim as famílias de homens que servem ao Senhor vão continuar servindo ao Senhor de geração após geração. É promessa de Deus, o homem que cria seus filhos no temor do Senhor, nos caminhos do Senhor, a promessa da parte de Deus de que seus filhos hão de permanecer, e os filhos de seus filhos. Basta você ler, por exemplo, o Salmo 103, verso 17. E o texto fala assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Já Provérbios 17, 6 fala assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Percebam, meus irmãos, como Deus leva a sério o contexto pactual.
de que Ele faz um pacto com os pais e com os filhos dos filhos. A bênção de Deus ela não é estendida apenas para a vida da família que está servindo ao Senhor agora, mas para essa família e para a sua descendência. Mas é necessário que os filhos também temam ao Senhor e guardem os seus mandamentos. Outra coisa interessante aqui, meus irmãos e irmãs, é que esses filhos do Salmo, descrito aqui no Salmo 128, eles estão à roda da sua mesa. Isso está nos ensinando uma lição muito prática, é que os filhos daqueles que temem ao Senhor, eles estão sempre junto dos seus pais. Nós sabemos que, por algum momento, os filhos, eles se distanciam dos pais para poder estudar em uma outra cidade, em um outro estado, até mesmo em um outro país. Mas se o pai, ele cultivou o ensinamento da palavra de Deus para seus filhos, ele comungou de fato uma boa amizade com seus filhos, mesmo fisicamente distantes dos seus pais, o coração dos filhos estarão sempre próximo do coração dos pais. É por isso que esse salmo fala aqui que os filhos eles estarão em volta da sua mesa, ou seja, representa a comunhão dos filhos com os pais. E para aqueles que os seus filhos ainda permanecem dentro da sua casa, aqui nós vamos encontrar uma lição muito importante. É que seus filhos devem estar junto de você no momento da refeição. Como nós estamos perdendo, meus irmãos, aquele bom costume do pai ele chamar os filhos e dizer, agora nós vamos nos alimentarmos, mas antes nós vamos orar ao Senhor. E abrir a boca e agradecer com os filhos e a esposa pelo alimento durante o dia, seja pelo café da manhã, pelo almoço, pela janta, pelas as ocasiões de refeição. Nós estamos vivendo, meus irmãos e irmãs, uma cultura individualista, onde quando chega a hora do almoço, um vai almoçar de 11h30, um vai almoçar de meio-dia, outro de 1h, e um vai ficar no quarto, outro vai ficar no sofá, outro vai ficar sozinho na mesa. Uns vão estar com o notebook aberto, outros vão colocar um celular aberto na hora da refeição. As pessoas não se comunicam, não tem mais agradecimento. O pai não tem o perfil de dizer, desliga esse computador, desliga essa televisão, guarda esse celular, vamos agradecer a Deus, vamos nos alimentar e vamos conversar. Esta é uma oportunidade que todos os dias Deus tem dado a muitos pais, de olhar para o seu filho e perguntar, meu filho, aí como é que foi a escola hoje? Olhar para a esposa e perguntar, por que você está assim, um pouco triste, o que é que está acontecendo? É aquele momento bom, produtivo, onde os pais e os filhos eles estarão diante de uma conversa sadia e amigável. Não perca esta oportunidade, meus irmãos. Quando você estiver no momento de refeição, de você estar junto com a sua família, agradecer a Deus e ser um momento de comunhão um com os outros. Mas na segunda parte desse salmo, que está no verso 5 e no verso 6, nós vamos encontrar esse salmista, ele fazendo um pedido a Deus para que o Senhor abençoe o homem que teme o seu nome. E aqui eu queria ler com todos vocês, por favor, verso 5 e o verso 6. Vamos ler todos juntos. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Ele aqui está fazendo um pedido a Deus. Ele está pedindo a Deus para que Ele abençoe o homem que teme ao Senhor desde Sião. Quando ele fala de Sião aqui, ele está se referindo ao lugar onde o templo estava construído, porque seria em Sião, no templo onde Deus iria se revelar ao seu povo. Era por meio do templo que Deus ele iria entrar em comunhão com os seus filhos. Era por isso que os seus servos eles se deslocavam das suas tribos, iam para Jerusalém para poder se aproximar de Deus, porque no Antigo Testamento Deus se revelava no templo. A comunhão do Senhor estava ali no templo, principalmente no símbolo da tampa do propiciatório, na Arca da Aliança. Era ali que Deus ele se revelava.
E é por isso que ele roga que Deus, através do templo, no Monte Sião, ele abençoasse o seu povo. Ele está desejando o crescimento do povo de Deus, o fortalecimento do povo de Deus, a prosperidade do povo de Deus, que Deus abençoasse o seu povo desde Sião e que eles voltassem para casa abençoados por Deus. O Salmo 48, verso 1 ao verso 3, fala exatamente sobre isso. Veja comigo aí na sua Bíblia, Salmo 48, verso 1 ao verso 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, e alegria de toda a terra. O monte Sião para os lados do norte, e a cidade do grande rei, nos palácios dela, Deus se faz conhecer. Vejam, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Seria no templo que Deus se faria conhecer ao seu povo. Então ele pede assim: Senhor, do teu templo, da tua morada, abençoa o homem que teme ao seu nome. E ele pede que Deus ele possa dar vida longa a esse homem e que ele venha fazer com que a sua família ela venha crescer. Ela venha dar continuidade à fidelidade ao Senhor. E muitos filhos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ainda hoje, muitos filhos são vistos como bênçãos da parte de Deus. O Salmo 127, verso 3 e verso 4 diz exatamente isso, que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Assim os filhos da mocidade, feliz o homem, verso 5, que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então ele deseja que esse homem que teme a Deus, ele tenha vida longa e muitos filhos. Ou seja, que a bênção de Deus seja de forma abundante na vida desse homem que teme a Deus. No entanto, irmãos, nós precisamos admitir que por mais que um homem ele seja piedoso, por mais que um homem ele tema ao Senhor e ande de fato nos seus caminhos, às vezes nós vamos perceber que a sua esposa é uma esposa amarga, é uma esposa difícil. Às vezes é possível você encontrar um homem que teme a Deus e ter filhos rebeldes, filhos ímpios, filhos problemáticos. E o que dizer diante disso? Bem, o Salmo 128, pastor, não acaba de dizer isso, que o homem que teme a Deus, que anda nos seus caminhos, ele vai ter uma família equilibrada, uma esposa fiel, filhos que crescem nos seus caminhos. Bem, é verdade que isso acontece, mas há exceções. Existem as exceções. E por outro lado, nós sabemos que não existe nada que acontece por acaso. E quem nos traz uma explicação muito interessante em relação a isso é Calvino. E Calvino ele vai dizer: se a felicidade terrena descrita nesse salmo nem sempre é a porção dos piedosos, e às vezes sucede que a sua esposa é uma mulher ranzinza ou orgulhosa, ou de moral depravada, ou seus filhos sejam devassos e ociosos, que trazem desgraça à casa de seus pais, saibam que o serem privados da bênção divina se deve ao fato de eles a rejeitarem por seu próprio erro. Ou seja, o homem teme a Deus, o homem anda nos caminhos de Deus, mas se a esposa e os filhos não querem andar, o problema são deles. Não é deste homem que teme a Deus. Cada um vai prestar conta a Deus diante dos seus atos. Mas, de um modo geral, esse salmo, ele é presente, essas bênçãos são presentes na vida do homem que teme ao Senhor. Eu gostaria de concluir essa mensagem lhe fazendo duas perguntas. Responda para você mesmo: você é feliz? Você é uma pessoa feliz? Eu não estou perguntando se você é feliz do ponto de vista humano, de você pensar, bem, eu não tenho isso, não tenho aquilo outro, também não tenho isso, eu não sou feliz. Não, eu não estou perguntando nesse sentido.
de acordo com a palavra de Deus, diante de tudo que nós acabamos de ouvir aqui, você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa que teme a Deus? Você é uma pessoa que anda nos caminhos de Deus? Porque se você teme a Deus, e se você anda nos caminhos de Deus, você é uma pessoa feliz. Talvez você tenha alguma enfermidade que você tem convivido com ela. Talvez você não é uma pessoa rica que gostaria de ter os bens que muitas pessoas desejam ter. Mas isso é irrelevante. Isso é interessante, é bom, mas isso não traz a felicidade de ninguém. Eu queria te fazer uma segunda pergunta. E como vai a tua família? Como vai o teu relacionamento, você que é mulher, com o seu esposo? Você de fato tem sido uma videira frutífera no meio da tua casa? Você que é mulher, você tem dado prazer e alegria ao seu esposo? E você que é marido, você tem amado sua esposa como Cristo tem amado a igreja? E vocês que são filhos que estão aqui, vocês têm de fato dado continuidade àquilo de bom que você tem aprendido com os seus pais? Talvez sim e talvez não. Mas eu gostaria de dizer algo para você que talvez você se sinta reprovado diante de tudo isso que o Salmo 128 fala. Mas eu queria te dizer que, ainda que a tua família esteja, talvez em algum colapso, esteja caminhando para uma separação conjugal, para um problema mais sério de relacionamento com os seus filhos, saiba que se você entregar a sua vida, entregar a sua família nas mãos do Senhor, Ele tem poder de restaurar do pó em uma família de acordo com a sua vontade. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega a tua família ao Senhor, entrega teus filhos ao Senhor, porque Deus, Ele é poderoso para fazer aquilo que você não consegue fazer. Eu concluo com uma frase muito interessante de um pastor já falecido, J. Adams, que ele vai dizer assim: o lar cristão é um lugar em que pessoas pecadores enfrentam os problemas de um mundo pecaminoso. Todavia, enfrentamo-nos com Deus e seus recursos, os quais estão todos centralizados em Cristo. As pessoas que vivem no lar cristão são pecadoras, mas o Salvador, que não é pecador, vive ali também. E isso faz toda a diferença. Jesus habita no teu lar? Se Cristo habita no teu lar, Ele é o ponto de encontro do marido e da esposa, dos pais e dos filhos. É por meio de Cristo que o marido reconhece seus erros. É por meio de Cristo que a esposa reconhece seus erros e um pede perdão ao outro. Que Cristo, meus irmãos, seja o centro do nosso lar, agora e para todo sempre. Amém. Senhor, grande é o teu nome, Pai. Grande é o teu nome. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, neste culto de louvor e adoração ao teu nome. Ó Deus, aqui existem algumas famílias representadas e tu conheces, Senhor, a realidade de cada família aqui. A tua palavra, quando é ensinada e pregada, jamais ela será proclamada em vão. Talvez existam pessoas aqui que vieram exatamente ansiosas por essa palavra. Que teu Espírito, ó Pai, renove a esperança no coração dessas pessoas que estão em busca de felicidade, de restauração conjugal, de restauração da comunhão entre os membros da família. Que Cristo possa restaurar do pó e da cinza as famílias que estão sendo destruídas pelo pecado, pelo orgulho, por abrir brechas para as tentações do maligno, mas que o teu Espírito renove, ó Pai, a esperança em Ti e na Tua palavra. E que o Senhor possa, de fato, trazer o temor do Senhor para a vida de cada um de nós, nos dando também a graça de andar nos Teus caminhos e assim sermos bem-aventurados e sermos felizes para a glória do Teu nome. Amém.